Fala galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo da Lazarus Comic Shop, a sua loja de quadrinhos aqui no Rio de Janeiro, a melhor loja que você vai encontrar. Então chega mais e vamos falar disso aqui, cara. Fabulosos X-Men, que está sendo publicado aqui no Brasil pela Panini e já chegamos ao número 10. Já estamos com 10 edições publicadas pela Panini aqui no Brasil. E aí, essa fase, logo após o fim de Krakoa, será que está melhor ou ficou muito pior? Vem comigo que eu vou te falar. Então, pessoal, essa nova fase dos X-Men, nós temos aqui já 10 edições, tá bom? Em Fabulosos X-Men, nós temos a equipe do Ciclope e a equipe da Vampira. A equipe do Ciclope é escrita pelo Jerry McKay e a equipe da Vampira é escrita pela Gail Simone, que manda muito bem, ela consegue fazer um trabalho hábil, mas que, pelo amor de Deus, cara, o que tinha tudo para ser uma trama bem interessante, o primeiro arco, para mim, é bem broxante, tá? Eu tava até botando a equipe da Vampira, as histórias da Gail Simone, acima do Jerry McKay. Mas as duas estão bem esquisitas, não são muito legais. Tudo aquilo que Chris Claremont fez no passado, entre outros, aqui nós vemos uma nova fase bem mais ou menos, bem fraca, onde vemos a equipe da Vampira. Ela tem no primeiro arco, ela tem que enfrentar ali uma grande bruxa, né? Uma entidade, que não é uma entidade, cara, é uma ex-namorada do Professor Xavier, que agora, depois de quase 150 anos, ela lembra, ela estava hibernando, né? Provavelmente. E ela lembrou que ela tem raiva do Professor Xavier, porque ele dava mais atenção aos mutantes do que a ela. Aí tem esse retcon, e não é legal, cara. Não é legal, porque, pô, é uma bruxa, uma criatura que tem poderes ilimitados, cara. Ela deu um sarrafo enorme no Wolverine. E parêntese. E que Wolverine é esse, irmão? Que Wolverine é esse? Ele leva um sacode dessa bruxa, ele leva um sacode de um novo mutante, vamos dizer assim, né? A Gale apresenta novos personagens para serem introduzidos nesse novo universo aí dos X-Men. Pra que mais mutantes, né? Quem pediu? Mas a Gale achou que seria bem interessante termos mais alguns adolescentes com poderes extraordinários aí. O moleque lá, ele mete o sacode no Wolverine, na primeira aparição do cara, entendeu? Esses novos mutantes, né? Esses adolescentes com poderes, é bem fraquinho. Parece coisa que a gente já viu em algum outro lugar. Então vamos começar do princípio. Para novos leitores, de repente, pode ser uma boa. Mas para quem já acompanha os mutantes pelo menos há uma década, 2 décadas, 3 décadas, que provavelmente é o meu caso, é bem complicado, porque a gente acompanhou os mutantes tendo uma grande evolução de personagem, evolução dos poderes, dos uniformes. Tivemos ali grandes evoluções. E aí você vê hoje em dia esses personagens, né, que a gente levou tantos anos acompanhando, sendo desconstruídos e não de uma forma legal, mas de uma forma bem fraca, fica complicado a gente acompanhar. Então, como eu estava dizendo, essa nova vilã, ela tá atacando, ela quer capturar os novos mutantes, ela quer matar todo mundo e coisa e tal, porque ela quer se vingar do Xavier. E aí um personagem que é apresentado pra gente, o personagem Harvey, né, que é um garotinho que tá sofrendo com uma doença, e ele morre ali. É bem tocante a história é bem interessante, assim, sabe? A construção ali que a Gale faz. Tanto é que no outro vídeo eu até elogiei. Esse Harvey, ele tem um dom mutante. E através dele, porque ele tocou na Vampira nessa edição número 2, antes dele falecer, ele passou um pouquinho dele pra ela, e aí ela vai numa viagem onírica, e aí ele ajuda ela a enfrentar essa vilã, e aí deixa avisado que dentro desses novos mutantes, esses novos adolescentes com poderes que estão ali morando agora com a Vampira, né, e a equipe dela, um deles vai ser o grande causador que vai destruir todos os mutantes e tudo mais. Porra, de novo, mano. De novo. Que é isso, meu filho? Para. Eu não estou suportando mais. É chato pra caramba, mano. Essa história de novo. Ah, que vai ter um mutante que vai ser o salvador, um mutante que vai ser o destruidor. Pelo amor de Deus, gente, isso já deu, cara. E aí a Vampira pega essa vilã, consegue derrotar por causa desse menino do Harvey, né, que passa os poderes ali pra ela e tudo mais. Ela fica um pouco mais, dá um upgrade nela. E aí, então, ela leva essa mutante... parece piada, mano. Ela leva esse mutante, essa mulher, essa criatura, onde era a Escola Xavier, que agora
é uma penitenciária para mutantes. E aí a vampira leva lá pra tal da Corina, né, a diretora Corina. E então a diretora Corina pega essa vilã lá e bota presa. Peraí, gente. Ela tomou posse da Escola Xavier, irmão. E não é mais uma escola, é uma penitenciária que tá sendo colocado vários mutantes lá dentro. Aí você pensa assim, pô, tá pra vampira ter feito isso, então quer dizer que é uma parada legal, é uma parada... Não estão de acordo, cara. Tanto a equipe da Vampira quanto a equipe do Ciclope não estão de acordo com a escola ter sido tomada e ter se transformado numa penitenciária, num presídio ali pra mutantes, galera. E não faz sentido nenhum a Vampira ter feito isso, meu irmão. Como assim, cara? Tudo bem, o único lugar que poderia botar essa criatura presa pra sempre, talvez, seja esse lugar. Será? Será que os Vingadores não teriam uma saída melhor pra isso? Enfim, então, essa equipe da Vampira... As histórias da Gayle Simone, pra mim, chato pra caramba, é complicado a gente ver Wolverine cheio de gracinha com a vampira. Peraí, cara, ele teve sim um período, eles passaram com muitas coisas e tudo mais, mas o Wolverine chamar ela de raio da lua, luz da lua, um apelidozinho, que merda é essa, mano? Que coisa horrorosa! Temos a equipe do Ciclope. Esse sim, que eu não dava nada, parece ser um pouco mais empolgante, empolgante, né? E por quê? Porque são histórias que lidam muito com a aventura, né, tal, porradaria, brigação. O Jerry McKay, ele coloca o Ciclope como sendo um grande líder, estrategista, firme. Coisa nova? Não. Brian Michael Bendis já tinha feito isso no passado. O Ciclope, né, revolucionário, que era o Ciclope extremista, né? Mas aí a gente vê o Jerry McKay colocando o Ciclope de novo ali e tal. A única coisa que eu sinto agora, um pouco de falta, é entrosamento entre os personagens. A gente vê que os personagens, eles têm uma vida, são coisas fantasiosas, né, tal. Mas é isso que faz a gente acompanhar. Por que Invencível, a publicação do Robert Kirkman, né, é tão legal e pega a garotada? E a garotada quer consumir, quer assistir a série e quer ler os quadrinhos. A gente sente que eles têm vida, que eles, né, eles têm sentimentos, tem todo aquele drama. A novelinha, pronto. É isso que a gente quer ver em X-Men. A novelinha do mês, a novelinha do ano, o que vai dar, qual o episódio de hoje e qual o que vai ter, apesar da brigação, lutaria, dos problemas que os X-Men sempre vão ter, mas a novelinha, aquele temperozinho que o Chris Claremont, até mesmo o Scott Lobdell fez ali no final dos anos 90. Cadê esse tempero? Ele não tem. Então, assim, se você quer encontrar histórias com bastante ação, bem focado nos personagens, para aquilo, tá legal, tá maneiro, não tá ruim, de todo ruim. Mas você sente um pouco de falta disso, parece que eles são só personagens que sempre vão lá, enfrentam o problema, retorna, enfrenta o problema, retorna. Perde um pouquinho da química entre os personagens, né? O entrosamento entre eles, os seus dilemas pessoais. Tem uma coisa ou outra, tem alguns elementos legais, tá? Por exemplo, o Magneto, com a doença DOR, que é D-O-R-R, se eu não me engano, é uma doença oriunda da ressurreição. Muito interessante, isso aí eu achei bem legal, porque é uma consequência do que aconteceu lá em Krakoa, do que aconteceu em relação a sempre eles estarem retornando à vida. Então, bem interessante, porque isso é uma das coisas que foi meio que pincelado na fase do Hickman e que ninguém continuou. Na fase do Hickman, né, ali no meio, mais ou menos, alguns personagens que já tinham sido revividos, eles comentam que não conseguem dormir direito, eles não dormem muito bem. A gente fica com, poxa, isso aí será que é algum efeito colateral da ressurreição? E aí agora, né, o Jerry McKay não usa essa questão do sono, mas sim com que uma disfunção dos poderes desses mutantes. Então, Magneto, por isso que ele tá numa cadeira flutuante, né? Eu achei que era falta de ferro. Ele tá na cadeira flutuante, ele não tá usando muito seus poderes por causa dessa consequência das ressurreições que ele já teve. Quantas ressurreições o Ciclope já não teve? E ele faz esse questionamento pro Ciclope, e aí eles estão debatendo, conversando sobre esse episódio, e é bem maneiro. Algumas coisas estão começando a serem destrinchadas. Por quê? Na número 1, os personagens eles já vieram de alguma coisa que aconteceu entre o final de Krakoa e aqui. Nós somos apresentados a um novo Fera, ali da época dos Vingadores, que ele fazia parte dos Vingadores e tudo mais, né? Que não tem uma aparência tão bestial.
E onde tá o Fera Bestial? Como que esse Fera que nessas últimas edições ali no volume 9, no volume 10, numa conversa entre o Magneto e o Fera, fica claro que ele não é o Fera da linha cronológica atual. Tem uma conversa também entre ele e a Jubileu, porque a Jubileu faz parte da equipe da Vampira, que ela fala, eu sei que você não me conhece muito bem. E ele, não, eu sei que você é a Jubileu, tal, não sei o quê. E é justamente nesse encontro da Jubileu com o Fera que temos aí na edição número 8 de Fabulosos X-Men, o crossover entre as equipes do Ciclope e da Vampira. E a edição já começa com o Fera preso, porque tanto de uma equipe quanto da outra, né, integrantes foram capturados por essa grande maquiavélica Corina Ellis, entendeu? Que ela é braba. Temos integrantes capturados tanto de uma equipe quanto da outra, e aí é nesse momento em que vemos essa conversa entre Jubileu e o Fera, tá? E aí fica claro que o Fera não é o Fera que a gente conhece. Durante todo esse processo da edição número 8, praticamente é uma edição com uma história fechada, com um arco fechado, que é a invasão das duas equipes invadindo a penitenciária Greymalkin, que era onde era a Escola Xavier. E lá nós vamos ser apresentados a alguns vilões, a algumas situações que estão acontecendo ali dentro. Tem uma cela especial com um mutante X e tal, e aí a galera fica pensando que é o Professor Xavier, mas pelo visto não é. Vamos encontrar um embate entre as lideranças, né, tanto do Ciclope quanto da Vampira. A Vampira pensa de um jeito e o Ciclope pensa de outro. E aí o Ciclope agora ele está contra o Xavier. Por que isso agora? Aí ele está muito magoado com tudo que o Xavier fez no final da fase de Krakoa. A Vampira ainda quer ajudar o Xavier, então quer, de repente, encontrar ele ali. E o Ciclope já, não, deixa ele aí. Se ele tá preso, deixa ele preso aí. Mas existe um mutante que não é o Xavier, que tá preso ali dentro. O Xavier também tá lá. Spire! O Xavier tá preso lá. Tem outros mutantes presos, vários outros mutantes, que não necessariamente são vilões ou fizeram algo de errado. Como eu disse, é praticamente um campo de concentração que eles chamam de penitenciária Greymalkin, né? Mas na verdade é um grande campo de concentração para mutantes. Vamos ver como eles são tratados ali dentro. Tem algumas mudanças. Será que essas mudanças que acontecem com esses mutantes é legal? Tá dentro da lei? Então nós vamos ver isso aí tudo nesse grande embate, né? Claro, vai ter que ter a lutaria e brigação entre as duas equipes, depois elas vão se unir para poder, né, enfrentar um perigo que ameaça todos eles ali. E esse perigo ele já é até apresentado lá na número 1, é um senhor, né, tá ali junto com essa diretora Alice, né. Fica aquele mistério, qual é o poder dele, o que ele faz, e ele tem um nível que se iguala ao Professor Xavier. Então o cara é bravo. E aí a gente vai ver como que isso vai ser resolvido e como que eles vão sair dali. Claro que eles vão sair, né? A história tem que prosseguir. Apesar de ser uma história bem bacana, né? Com bastante reviravolta, lutaria, brigação, bastante ação, alguns diálogos, né? Ali entre tanto o Ciclope quanto a Vampira, os integrantes das duas equipes sem muito saber se são amigos ou inimigos, né? Enfim, é interessante. Então, como eu disse, é bacana. Então, esse encontro aí meio que deu um suspiro para publicação, né? Ela tem até um pouco mais de páginas, mas, né, os problemas continuam. Então, tem algumas coisas, algumas sacadas que o Jerry McKay faz que é bem interessante. A gente fica realmente curioso, a gente fica com essa vontade de continuar a leitura e tudo mais. Então, das duas equipes, hoje eu dou meu braço a torcer e fico com o Jerry McKay ali, a equipe do Ciclope, que tem um pouquinho disso. Tem essas pequenas doses de curiosidade que fica instigando a gente a querer continuar a leitura, continuar acompanhando, né, esses personagens. Mas eu ainda friso que falta um pouco mais do envolvimento desses personagens, né? O que eles fazem na hora da folga deles? Tudo bem, algumas pessoas não querem saber, mas esses elementos, eles constituem o cerne dos X-Men, né? Porque a gente quer entender melhor como são esses personagens. Mesmo a gente tendo pequenas dosezinhas ali também disso, que é a interação entre a Psylocke e o Kid Ômega, né? Quentin Quer é legalzinho e tal, mas não tem muito aprofundamento da construção dos personagens. Não tem aprofundamento. E só ficamos no raso ali entre os vilões, né, e o que está acontecendo ali no momento. A equipe do Ciclope também tem novos personagens que foram introduzidos. Parece que isso precisava ser feito, apesar de a gente ter zilhões de personagens já com poderes, mas eles introduziram novos personagens. Vamos ver no que vai dar isso aí, né, gente? Então, assim, no balanço, cara, essas 10 primeiras edições de X-Men, de Fabulosos X-Men, tá interessante, ainda vale a pena.
eu comecei a colecionar Surpreendentes X-Men e me decepcionei profundamente. É histórias chatas, fracas, rasas, mudanças da construção de personagem ali, sabe? Nós vemos uma Kitty Pryde que não bate com o que ela estava fazendo. Era uma Kitty Pryde porradeira, ela, conforme Krakoa quebrou, nós tínhamos ali uma Kitty Pryde, pô, badass, brabíssima, e agora a gente vê uma Kitty mansinha, pô, procurando um relacionamento. Isso aí foi o pior de tudo, cara. Personagens novos também, fraquíssimos, chatos para agradar um público específico. Então que fique lá, e que se é para agradar um novo público, um outro público, então que esse outro público consuma, e não é para mim. Ponto, acabou. Não sabemos se vai continuar as publicações também, porque aqui na loja a venda é bem baixa. No X-Men em geral é bem baixo ultimamente, mas Fabulosos ainda sai um pouquinho mais. Esse é o novo panorama dos mutantes, tá? Estamos aguardando aí, vai vir uma nova fase, né? Vai vir um novo arco, né? Vai vir uma trama. Lembram-se daquela edição especial que saiu? A Ascensão de Apocalipse, o Herdeiro do Apocalipse. Acho que é isso. Essa edição aí nos apresentou um novo personagem. Então, em breve, esse novo personagem aí e tal vai ter toda uma trama, vai ter um arco de história talvez interessante. Então, estamos aí aguardando essa nova fase, né, que de repente vai ser um pouco mais empolgante. Vamos aguardar, porque a vida dos mutantes, meu irmão, tá fácil não. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí, sigam a gente, vem conhecer a loja. Nós ficamos aqui no Top Shopping Rio de Janeiro, tá? Em Nova Iguaçu. Então venham nos visitar, que vai ser bem bacana bater um papinho. Vocês comprarem aqui com a gente, vai ser bem bacana. Tá bom, galera? Um beijo. Até a próxima.